Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Alan, assim, eu já até perdi a conta, a gente está gravando vários. Essa temporada está realmente recheada. Olha, oficialmente já batemos o recorde da temporada passada. Você sabia? Foi hoje. Já batemos, você está inspirado nos convidados, hein? Vamos ver hoje. Olha, eu te prometi que essa volta do Pull Request seria impactante. A gente teve que, infelizmente, dar um hiato até por questão de saúde, mas assim, voltamos e agora com força total. Até porque a gente queria, assim, quando a gente estava pensando, né, o pessoal saber, né? A gente estava querendo realmente uma temporada de vários temas. Diversa e chamar quem entende do assunto para passar conhecimento. Acho que nosso objetivo é esse, né, Alain? Sim, conhecer as pessoas também por trás, né, de cada cargo, de cada atividade. Então, isso que está sendo mais legal, acho que promete. E até porque você falou, né, conhecer as pessoas, até porque acho que é um canal sobre tecnologia que a gente realmente quer ser e é, mas não pode esquecer que tecnologia é feita por pessoas, né? Então, vamos conhecer essas pessoas que estão por trás, né? De tanta coisa que a gente toca. E é engraçado, vou contar aqui a casa pessoal, antes de entrar aqui no nosso episódio, estava eu discutindo com a Alain o uso de ferramentas para fazer um design e sofrendo. Vamos admitir, ela sofrendo, porque a gente não consegue tentar pensar em arte. E assim, como a gente tem que realmente valorizar, porque a gente que é mais da sala da programação, de performance e tudo mais, quando vai, assim, na minha cabeça, eu sei fazer, mas quando vai botar aqui no negócio, no programa, é difícil, hein? É difícil. Pois é difícil. Cada um na sua, né? A gente tenta, mas daqui a pouco vai fazer o desenho no Paint para pôr aqui. Eu admito que eu fiz várias montagens no PowerPoint. Mas eu acho que, assim, como a gente realmente, hoje, olha esse trabalho e valoriza, porque, assim, não é só um desenho. É realmente uma expressão, é uma comunicação, é baseada em muita entrevista. Então, assim, para a gente entender mais sobre esse mundo, até para a gente aprender. Eu acho que uma coisa legal do Pull Request é que a gente aprenda muito, né? Então, para a gente, de fato, resolver esse problema da nossa vida, estamos aqui com a Beatriz Barbosa. Por favor, Bia, seja muito bem-vinda. Olá, para nos ajudar, né, Bia? Nos ajude, Bia, por favor. Vamos tentar. Como é que a gente resolve isso? Então, Bia, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse papo. Realmente, eu acho que a gente já estava aqui buscando as pessoas certas para participar dessa nossa temporada. E você já está aqui na minha lista há um tempo, já tentar negociação aqui. Quando bater a data, fiquei feliz, porque, de fato, a gente quer hoje falar sobre isso. Mas antes, por favor, quem é a Bia? Conta pra gente. Nossa, começou pela pergunta mais difícil. Ninguém sabe responder essa. Eu acho que por isso dela. Então, sou Product Designer. E é isso, né? Quem é a Bia? Acho que atualmente eu me classifico muito pelo meu trabalho, porque o trabalho faz parte da que a gente é, em grande parte da nossa vida, né? Mas eu tenho 26 anos, eu acabei de fazer aniversário, é difícil falar que eu tenho 26. Parabéns. Obrigada. Sou pós-graduada em reinvenção digital. Minha graduação é publicidade e propaganda, muito diferente. Mas eu me formei mais nessa parte de comunicação que vocês estavam comentando, né? E é uma parte muito legal mesmo, mas desde o começo eu já estava olhando para a tecnologia. Então, eu acho que isso mudou um pouco da minha personalidade, sabe? Sair da comunicação, querer mais a parte do design digital. Então, acho que você também, a tecnologia vem do seu passado gamer, né? Porque a gente pesquisa tudo dos convidados. A gente stalker, né? Ô, Alain, ninguém vai querer aqui, coitado. E aí tem umas transmissões suas, e você já considera isso uma vida passada? Você virou essa página? Eu acho que é difícil, né, deixar essa vida gamer para trás. Eu recentemente até, eu fazia alguns streamers e, enfim, tinha gente de UX, aí misturava um pouco, a galera comentava de tecnologia, mas muita gente gamer eu acho que foi para a área de tecnologia, sabe? A gente tem aquela proximidade com o computador e você fala, cara, eu quero trocar com isso, quero trocar com alguma coisa que eu tô vendo aqui, e eu acho que é a realidade de muita gente. Né, de querer desenvolver jogos, né? Quem que nunca foi apaixonado por tecnologia, via lá, nossa, eu quero desenvolver esse videogame, eu quero fazer a arte dos jogos. Exatamente. Essa parte artística sempre me chamou muita atenção. E aí, quando eu fui mais para essa parte de tecnologia, a IBM principalmente, né? Foi o lugar que eu entrei em comunicação, saí de lá, UX designer. Então, foi muito bom ter essa transição de carreira lá dentro, me deu essa oportunidade e essa visão muito global, né, da tecnologia. Que foi essencial, assim, para minha carreira, para o meu aprendizado. Muito bom. Legal, eu acho assim, eu queria tentar explorar até um pouco isso, né? Eu acho que, até porque para mostrar, quebrar alguns paradigmas, de fato, tecnologia é para todos. Então, você fez comunicação e acabou, eu acho que talvez uma influência aí do teu hobby como gamer, né? Acabou tendo um olhar diferencial para a tecnologia, conseguiu fazer essa transição. Para você, desde a faculdade era natural, ou talvez você acha que entrou na IBM, olhou, estava trabalhando, estava imersa nesse mundo de tecnologia e falou assim, seria interessante, eu acho que transicionar.
que é para explorar, juntar outros hobbies. Eu admito que talvez essa parte de trabalhar no produto pode ser um outro hobby, né? Eu chuto. Eu acho que a IBM, ela mostrou o caminho, assim, porque antes, quando eu trabalhava lá, eu não sabia o que era um UX designer, não sabia, né? Vinha muito web designer, né? Web design, que é algo mais antigo e todo mundo conhece, mas essa parte de experiência mesmo, de você falar com o usuário, fazer pesquisa com ele, fazer todo um levantamento, entender as dores, isso eu não sabia que existia. Mas eu sempre olhava para os devs assim e falava, eles desenham e codam também? Tipo, eu ficava com essa dúvida, né? Mas eles precisam fazer tudo isso? E no começo eu achava muito que eu precisava aprender a codar. Eu tinha essa cobrança que eu precisava desenvolver. Eu fui atrás de aprender HTML, CSS, principalmente front-end no geral, porque eu achava que eu precisava daquilo para ser uma boa designer. E você precisa saber, precisa entender essa área, assim, para você saber se comunicar com os desenvolvedores, saber as limitações técnicas do que você está propondo, mas nem sempre é necessário você escrever. Você não precisa saber escrever uma linha de código, resumindo. Eu sei, mas eu não precisaria escrever tão a fundo assim, porque eu acho que o interessante da nossa área é que os papéis eles são bem divididos, sabe? E aí a gente tem essa comunicação e tal, a gente entende bem o que acontece, mas colocar a mão na massa já, principalmente onde eu estou trabalhando agora, é muito separadinho, sabe? Então, não tem essa necessidade. Não, entendi. Eu acho até realmente é importante, até eu acho alguns tópicos que você falou, né? Fazer esse processo como um todo. Então, explica para quem está ouvindo a gente, talvez não conheça, ou gostaria de conhecer um pouco mais. Como é o processo? Porque sempre tive essa curiosidade, né? Assim, você ouve um problema, e aí do nada você fala assim, o seu processo começa, por exemplo, com algum programa, você começa no papel. Como é que você começa a pensar? Através das entrevistas. Me explica talvez o como. Eu sempre tive curiosidade de fazer isso. Porque assim, realmente não é meu dom. Não é meu dom. O processo de design, cada designer tem um processo, né? Eu acho que isso às vezes torna um pouco mais complicado. Mas ele tem os pilares, né, desse processo. Então, os problemas, eles podem vir de diversas formas, né? Quando a gente está estudando, fazendo portfólio, eles sempre pedem para a gente criar uma solução do zero. E isso é muito complexo, né? Criar uma solução do zero. Normalmente no mercado, você tem outros problemas de negócio que você está resolvendo, são coisas um pouco menores. Então, o processo de design, ele começa a entendendo o real problema, a real necessidade. Alguns designers, principalmente júniores, eles podem sofrer com isso no começo, porque às vezes parece que o problema vem pronto, né? Então, a pessoa fala, a gente precisa trocar esses botões dessa tela aqui para aumentar a conversão. Ou as pessoas precisam trocar. Então, chega essa task, né? E aí o designer fala, beleza, vou desenhar. Mas às vezes não é isso, né? Você não pode pular direto para a prototipação. Você tem que entender, é esse o problema? Qual que é o problema aqui que a gente está tentando solucionar? Não é trocar a tela do botão. Às vezes é converter o lead, às vezes é melhorar a experiência, ou tipo, olha, a gente precisa avisar o usuário que para ele finalizar a compra dele é por aqui, para ele continuar comprando é por aqui. Não está explícito isso. Então, entender todo a necessidade real mesmo e o problema que a gente está tentando resolver. Então, esse é o básico, e também tem um mais a fundo, quando é um problema que não está muito bem definido, né? Então, tipo, a gente precisa melhorar a experiência do aplicativo. Tá, mas o que a gente vai melhorar? Aí, nesse momento, é o momento que a gente é legal sentar com o usuário, fazer alguns testes com ele, fazer perguntas, pedir para ele usar. Tem vários testes, né? Vários tipos de pesquisas, assim, entrevistas que a gente pode fazer. Então, tem entrevista qualitativa, que você mais conversa, pergunta o estilo de vida da pessoa, vê o interesse dela em utilizar uma nova funcionalidade que às vezes você está pensando. Aí depois você pode trazer essa funcionalidade, pedir a pessoa testar, ver o que ela achou, que é um teste mais quantitativo, que ela vai dar dados, né, através de algum programa que você utilizar. Eu utilizo muito o Maze para a gente fazer esses testes de protótipo. O Maze, ele é uma ferramenta que ele pega os protótipos do Figma, que é onde eu sou bem acostumada a desenhar as soluções, etc. E aí ele passa para lá, então você consegue testar todos os fluxos que você já pensou antes. Mas, enfim, eu acho que é basicamente isso, entender a necessidade, e se você não entendeu, você precisa conversar com o usuário, sabe? É essencial, assim. Tem alguma outra? Você falou das ferramentas, tal, claro, tem as ferramentas de design. Você já usou alguma ferramenta de monitoramento para você pegar o feedback através dos usuários? No último projeto meu, a gente usou uma que chama HIP, não sei se você já usou, que ele grava exatamente tudo que o usuário está fazendo. Então, para feedback, muito interessante, porque basicamente ele grava a sessão inteira do usuário, tudo da interface,
Mas a gente, no projeto, assim, a gente só implementou e gravou. Ninguém usou aquele dado para melhorar, assim, não chegou nesse ponto ainda, né? Eu acho que tem dois tipos de ferramentas, né? Tem a ferramenta que você testa o protótipo, então você consegue fazer uma experiência bem simulada ali para a pessoa, e esse Maze, por exemplo, é uma ferramenta que faz isso. Você simula bem o que você quer medir, saber onde a pessoa vai clicar, e ele consegue gravar essa tela, consegue mostrar a taxa de clique também, né? E tem outra ferramenta que eu utilizei recentemente, chama User Pilot. Mas o User Pilot, ele tem um mapa de calor também, ele vê quanto tempo que a pessoa acessou ou clicou no botão que você queria medir, mas ela já é para uma interface já desenvolvida, né? Então, é o sistema web ali que já está rodando, exatamente. Ah, legal. Eu acho que o User Pilot é só web, tá? Não vou saber se ele funciona mobile também. Legal. Até uma dúvida que eu teria. Hoje, assim, como é teu pensamento? Acho que talvez já fica um pouco mais afetado, mas assim, seria você imagina que a gente está vendo ainda uma questão de mobile first? Você acha que isso mudou? Sabe? Se você fosse pegar um projeto agora do zero sem um pré-hack definido, né? Então, assim, não precisa já trabalhar num site feito. Hoje, começar um projeto. Qual dica você daria? Realmente continua mobile first? Porque toda hora a gente ouve uma coisa first, né? A gente precisa falar sobre API, vai ser API first, vai ser AI first, né? O mobile first. Então, assim, como você indica esse pensamento, assim, alguém que trabalha num freela, por exemplo, que é super até comum, né? Nossa área, acho até um tópico que a gente poderia explorar aqui, é essa questão de, tipo, geralmente, eu conheço muita gente da área, tanto na área de designer quanto na área de front-end, ou até um stack, que trabalham com freela. Eu acho que, assim, pro momento que está, eu acho super válido, né? Então, assim, como você indica, assim, a pessoa recebeu um projeto, talvez não está acertado, qual o melhor caminho para começar, né? Porque eu acho que a gente hoje consegue trabalhar quando já é um produto, e quando não tem nada, o que você indica? Cara, depende do usuário. Não tem como você desenhar nada se você não souber quem é seu usuário. Porque o usuário, né? E qual que vai ser o tipo de uso daquilo? Então, por exemplo, eu posso sugerir aqui essa ferramenta, por exemplo, de string aqui. Está sendo utilizado pela gente, e eu imagino que a gente, pelo nosso conforto, a gente prefira a web, né? Eu prefiro uma tela maior, eu preciso configurar as coisas rápido, preciso ter esse dinamismo, e o nosso nível de conhecimento é um pouco mais complexo, assim, em algumas coisas, que a gente vai estar configurando uma plataforma para fazer uma stream, né? Então, qual que é o seu usuário e para que você está fazendo aquilo, né? Você está fazendo isso para ele usar no cotidiano? Por exemplo, cara, eu só quero que a pessoa responda uma pergunta num Forms ali. Isso pode ser mobile. Para quem que você vai mandar principalmente? Cara, eu vou mandar para minha mãe, vou mandar para o grupo do WhatsApp. A pessoa vai abrir onde? Ela vai abrir no WhatsApp, ela vai abrir no celular. Dificilmente ela vai abrir o computador ali para assinalar alguma coisa, fazer um fluxo de algo, né? Então, essa é a dica que eu dou. Qual que é o seu usuário e o que você está resolvendo, né? Eu acho interessante dar um exemplo porque eu já encontrei um problema desse, em que era um aplicativo, mas na verdade as pessoas que estavam usando era uma ferramenta, e as pessoas que usavam aquela ferramenta de cadastro usavam na web, elas precisariam usar na web, né? Elas precisavam preencher muitos dados, elas digitavam muito, e a galera fez um aplicativo mobile. Então você imagina a complexidade de uma pessoa que está trabalhando com cadastro, precisar cadastrar várias coisas, digitar muitas coisas, ergonomicamente falando, e é um trabalho dela, né? Ela tem o computador da empresa lá, e aí você vai e faz um mobile. Tipo, você não tá ajudando na agilidade, na praticidade daquela pessoa, né? Então, é sempre essas duas coisas. Eu não sei se dá para fazer algo sem saber que é o usuário e o que a gente está resolvendo. Não, ótima resposta. Eu acho assim, já vou aqui, Alan, meter uma polêmica, sabe? Porque a gente é das polêmicas, né? Eu sei. A gente realmente está vivendo, e acho que já acabou. Se fosse resumir uma ferramenta que a gente pergunta para todo mundo, toda temporada, com certeza, é o ChatGPT. Eu acho assim, tá todo mundo falando sobre isso. E é interessante porque a gente foi perguntando para cada perfil de pessoa, de profissão e tudo mais, e a visão, e foi cada uma diferente da outra, né, lá? Eu acho que é o mais legal. O impacto assim, para cada um é diferente, né? Exato. E para você, para os UI UX da vida designers, qual o impacto do ChatGPT? Como vocês conseguem se aproveitar dele, usá-lo? Tem algum tipo de ameaça? Qual a sua visão para isso? Olha, eu me vejo, né, até no dia a dia usando ele como ferramenta, principalmente de pesquisa, tirar dúvidas, principalmente quando você está em dúvida em algum contexto de negócio, né? Eu acho que ele consegue ir resumindo, né, esse ponto da gente entendendo, formular algumas... É muito interessante, né, quando a gente faz alguns levantamentos de necessidades, às vezes a gente tá confuso como que a gente vai definir certinho aquela frase precisa que vai
definir aqui o que a gente precisa e vai passar para um documento. Eu acho que ele pode ajudar muito nesse aspecto. Então, eu vejo ele muito como ferramenta. Mas também, com o chat GPT, tem muitos sites que eles estão utilizando, né, para criar interfaces. Vocês já viram esses que, tipo, é um nome diferente lá, mas você fala, olha, cria uma landing page para mim de pet shop com um botão no meio para a pessoa entrar em contato, tal. Tá. E esses dias me perguntaram, né, mas isso aí vai acabar com os designers e tal. E eu, tipo, olha, eu me sentiria um pouquinho mais ameaçada se eu fosse designer gráfico apenas. Porque o designer gráfico, principalmente com a AI criando muitas coisas, eu acho que entra num nível mais complexo de tipo, cara, você tá criando tudo isso com base no trabalho de outras pessoas, lugares que criam ícones, que definem paleta de cor. E até o Wix antes era uma ameaça, né? Porque era um site pronto, então acabou os web designers. Mas pro design gráfico, eu acho que esse é um desafio maior da profissão, conseguir se reinventar. Mas eu entendo que pra gente que lida com a experiência, não. Porque como que a gente vai conversar com os nossos usuários, entender as necessidades deles, é algo muito pessoal, sabe? Você conseguir sentar e principalmente sair fora dos vieses, né? Eu acho que a gente pode falar disso daqui a pouco, mas em relação à diversidade, a gente como pessoa consegue ver a diversidade em cada tipo de uso, em cada idade que está utilizando, qual é a renda daquela pessoa que vai utilizar meu produto, se vai servir para ela. Então, a gente entra nos níveis assim, como designer de experiência, pensando em todos os públicos, né? E às vezes a gente está mais tentando resolver um probleminha de negócio, testando, e eu acho um pouco complexo isso para o ChatGPT, por isso que eu acho que ele é uma ferramenta que mais auxilia a gente do que substituiria, sabe? Adorei. E é legal porque cada pessoa dá uma abordagem e a gente gosta disso, né? E eu, puxando já um tema, né, que você comentou, eu acho assim, de fato, vocês precisam pensar em cada tipo de público, né? E é diferente. É diferente, por exemplo, se eu for para minha mãe usar um aplicativo, chamo mãe, mas assim, eu sei disso. Então, mãe de tecnologia não. Mas minha mãe, ela sabe. Minha mãe tá inscrita no nosso canal, hein? Então aí, ó, agora você pode usar mãe. Eu mando um beijo para ela. Beijo, mãe. Aí, ó. Mas então, eu acho assim, antes de até essa parte de verdade, como é que hoje vocês ainda usam talvez um processo de design thinking? Que foi há um tempo muito falado, e eu acho assim, não sei, impressão minha, tá? Não sei se é porque eu também não estou tão pronto nessa área. Eu ouço menos hoje. Como é que tá essa questão? Sabe? Realmente você acha que parou o uso? Se adaptou e agora faz parte já da prática de vocês? É que o design thinking, né? Principalmente ali da IBM, eu uso até hoje. Uso lá o documento deles e tal. Que ele é um meio, né? Então, por exemplo, cara, eu preciso definir aqui qual que é o meu problema. E aí você senta com o time e tem toda essa definição, né? Definir as necessidades, a gente consegue definir prioridade, a gente consegue fazer um mapa de empatia com o nosso usuário. Então, isso faz o processo do designer ali, né? A gente chama de discovery, a primeira parte. E aí, a partir do discovery, a gente tem a parte de prototipação, depois a gente testa. Então, essa parte de discovery, a gente usa muito o design thinking, esse entendimento de necessidades. Até realmente a gente prototipar, toda uma busca ali, e a gente usa inúmeras coisas, né? Dá para você fazer uma benchmark, entender como são os aplicativos, ver pesquisas passadas, sentar o time, todo mundo, dev, pessoa de negócio, designer, sentar e fazer uma dinâmica ali de design thinking, enfim, independente do assunto ali que você escolheu, qual wireframe você vai usar, ainda utiliza. Eu sinto que as pessoas não chamam tanto mais de design thinking, sabe? Mas ainda utiliza, sim. Não, mas realmente, assim, eu parei de ouvir. Eu não sei, ou as pessoas pararam de mencionar. Aí eu final dúvida se já entrou tipo, no habitual, ou realmente talvez existe uma outra prática que eu não estava sabendo. Eu acho que sim, porque quando você fala de design thinking, fica algo meio abstrato, sabe? E aí eu também acho que foi um ponto muito em alta. O que é design thinking? Foi um assunto meio assim. E hoje em dia a galera, vamos fazendo essa descoberta, o que a gente vai utilizar aqui, né? Pra gente chegar onde a gente quer. E aí tem essas facilitações que o design thinking oferece. Você citou a IBM 2 vezes. Vamos falar da sua carreira um pouco. Apesar de aí você já ser super articulada e ter muita experiência. Conta pra gente, você fez publicidade, daí você foi fazer estágio em tecnologia ou em publicidade? Meu primeiro estágio foi agência de publicidade. Foi bom para ganhar experiência, tudo que eu não queria.
É bom também experimentar pra saber, né? Mas desde que eu entrei, na verdade, assim, fundo a fundo, eu queria muito ter feito design digital. Mas eu fui bolsista na PUC e eu não tinha pouquíssimas vagas em design digital. E aí eu não me inscrevi porque era de manhã e eu precisava trabalhar, eu precisava que fosse um curso à noite. Então, um dos motivos de eu escolher publicidade é que era comunicação, eu gostava, e tinha a parte de design também, né? De comunicação. E aí foi onde eu escolhi. Então foi uma escolha, assim, não tão genuína, tipo, não tive. Foi uma escolha, não muita escolha, mas eu fiquei muito feliz com as oportunidades que publicidade me abriu e com a visão também que contribuiu, né, para a profissional que eu sou hoje. Eu acho que contribuiu muito. Então, o meu primeiro estágio foi em publicidade, mas eu queria muito ir para a parte visual. Eu falei, galera, deixa eu fazer a parte de campanha. Foi na PUC Campinas, né? Porque o Matheus é do Rio. Você não pode falar PUC que ele vai achar que é PUC Rio. Não, eu imaginei que não era. Mas... foi PUC Campinas. E, nossa, eu amei. Assim, pra mim foi uma experiência muito... Amei a faculdade, gente. Porque era um sonho que eu tinha e era meio difícil, assim, de ser alcançado. E foi muito bom. Aí eu encontrei uma vaga de web designer. E aí eu fui pra essa vaga. E daí, nessa vaga de web designer, era período integral. Então, foi bem difícil, assim, né? Trabalhar o dia inteiro. Pra mim, tava começando ainda. E ainda fazer faculdade. E aí, eu me apliquei para estágios. Apliquei pra IBM, etc. Aí eu passei na IBM depois de um tempo. E foi lá que eu me encontrei, assim, sabe? Eu sentia que o tempo todo eu tava meio em dúvida onde eu tava. E eu acho que na IBM foi onde que eu... Nossa, é aqui mesmo, é isso mesmo que eu quero fazer. Conheci a parte de tecnologia, o que o pessoal fazia. E foi abrindo meus caminhos, né? E, assim, acho que todo mundo que trabalha na IBM fala, né? Que é uma mãezona, assim. E depois eu saí de lá, fui pra CIT, que é uma empresa aqui de Campinas, uma empresa de consultoria também, porque eu queria entender como era o mundo fora da IBM, né? E me ajudou muito. Eu trabalhei para 2 bancos lá, então conheci, soube um pouco como era trabalhar para banco. E faz um ano agora que eu estou no iFood. O iFood foi uma escolha muito, eu acho que cultural, principalmente, e eu não me adaptei, eu senti que eu não me adaptei muito com consultoria. Porque eu acho que quando você trabalha com produto próprio, você tem um pouquinho mais de independência sobre as decisões que você está tomando. Então, esse é um ponto muito, muito essencial, assim, para mim. Na IBM era qual área que você trabalhava? CIO. É a mesma do Matheus, né? Você tá só falar. Eu ia responder essa, mas fiquei calado. Não, eu acho que, assim, legal, Bia, para não saber a tua história toda, é legal, assim, uma decisão sua para poder fazer a área, mesmo não podendo ser o curso que você queria, mas imediatamente você chegou nele, né? Então, assim, mesmo batalhando muito, sabe que é difícil, mas, assim, você chegou lá e chegou, acho que, assim, é super legal ouvir, sabe? Sim. Porque a pessoa que te conhece hoje não sabe desse background, né? E realmente as escolhas que você fez para chegar até aqui. E talvez até um ponto muito forte é a tua garra. Você sabia o que você queria, né? É legal falar assim, não, eu não quero, quero migrar para lá, quero chegar lá. E é realmente, assim, inspirador. Parabéns mesmo. É legal ouvir. Não, muito legal mesmo. E o caminho você faz. E é até interessante, né, Matheus? Várias pessoas que a gente está conversando trabalham com tecnologia, têm cargos em tecnologia como você e não são formadas nem em computação, nem nada relacionado com computação em si, né? Então é muito interessante, porque a tecnologia já embrenhou em tudo. Então, todas as profissões, né, tem muito a ver. Mas legal essa sua trajetória, quando você foi contando, eu fico pensando no usuário, né? Tudo começa com o usuário, você trabalhou no corporativo, vamos dizer assim, interno, no CIO da IBM, seria o departamento de TI interno que serve a própria empresa. Então, seus usuários provavelmente eram os funcionários da empresa. Quando você trabalhou na consultoria, são os funcionários do cliente, provavelmente. Agora você está em um que todos nós somos usuários. Isso é muito legal. Né? Me patrocina aí, pô, vou deixar aqui. Não tinha essa intenção, né, Matheus? Mas se tiver... mas você levantou, eu saquei. Boa. Não, vai saber, né? Eu também sou um bom usuário, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando no desafio, né? É totalmente diferente para você, não é? Assim, o perfil. Na IBM, eu trabalhava com vendedores, né? Vendedores de mainframe. Então, mainframe é complexo, a gente precisava fazer a plataforma para vender o mainframe. E ele conseguiu usar, enfim, configurar o mainframe lá. Era bem complexo. E aí, quando eu fui para o banco, eu tinha um aplicativo do banco, né, que a gente trabalhava, principalmente. Então, eu saí um pouco da IBM porque eu queria ter mais esse contato com o mobile, porque a IBM é muito sistemas, assim, né? E eu pensava, cara, eu quero saber quem é o usuário, quero trabalhar para o usuário final.
Então, lá tinham 2 tipos de aplicativo. Tinha o usuário final no banco e também tinha algumas pessoas que eram do banco e utilizavam também, né? Aquele switch ali de permissão dentro do aplicativo. Tanto para o Bradesco, foi mais no Bradesco que tinha isso, e depois eu trabalhei um tempinho para o Next, mas foi bem pouco, assim, porque eu tinha aquela pegada de, tipo, eu queria fazer muita coisa, e consultoria, as coisas... quando você trabalha em consultoria, você tem que saber muito articular com o cliente, você precisa ter algumas habilidades muito além, né? Para você conseguir vender mesmo, tipo o design, né? Então a gente que é designer, a gente sofre um pouco. Viu, faz isso aqui, vai ser melhor, ou a gente precisa comprovar que aquilo vai contribuir no produto. É um trabalho muito, assim, mais de negócio. Você tem que ter uma postura de negócio o tempo todo, né? Quando você está numa consultoria. E eu, na IBM, eu sabia como era produto, eu sabia que, tipo, a gente inventava um iconezinho lá e já ia, e, tipo, a galera aceitava. Então é muito mais rápido, né, essa conversação, é um dinamismo muito maior. E eu queria muito isso, por isso que eu fui pro iFood. E o iFood, cara, tem prós e contras quando você trabalha para produto para pessoa final, porque todo mundo acha que entende da experiência. Isso é ótimo. Eu estava imaginando, o seu usuário não somos só nós que compramos a comida, né? Deve ter os entregadores, deve ter os donos do restaurante, deve ter, sei lá, gente que gerencia cupom. Nem imagino a quantidade de outros tipos de usuários que tem. E tem sistema interno também. Eu trabalho com sistemas internos do iFood, que tem suas complexidades também, e são web, mas eu também trabalho em algumas partes do app. E, cara, acho que esse desafio, mas é legal, né? Porque, tipo, cara, qualquer pessoa usa o iFood, então é muito mais fácil falar com as pessoas. Sim. Às vezes, tipo, alguém tá utilizando, e aí eu sei que é uma faixa de idade mais diferente, que normalmente eu não tenho ali tanto contato, a gente tem muito contato com pessoas da nossa idade, né? E aí eu falo, mas isso aí, como que você achou dessa parte? Aí a pessoa, nossa, isso aqui eu nem tinha visto. Aí eu, Vamos saber. Então é legal você ter esses feedbacks, assim, fora do trabalho, né? Mas você fica fazendo essa pesquisa continuamente. Quando todo mundo utiliza o produto, é legal. Mas pessoas também devem reclamar, né, com você. Não, porque o sanduíche chegou atrasado, ou chegou a batata frita murcha, ou amassada. Cara, não, ninguém reclama assim do pedido. Eu achei que ia reclamar, mas o que mais me pedem é cupom. Então tá aí, ó. Se você tá assistindo, quem sabe tem um cupom escondido aqui, ó. É cupom, caramba, galera. Verdade. Cupom. Eu não posso postar nada do iFood agora. Vem com cupom. Aí você tem cupom. Maneiro. Eu acho assim, um tópico até você comentou, eu acho super legal, porque realmente, eu não sei você, mas eu ficaria assim, às vezes eu fazia de propósito, sabe, ainda mais se eu for responsável por alguma mudança no aplicativo, você já viu essa parte aqui, né, você já investigou, eu queria saber a reação das pessoas, você comentou sobre essa da faixa, né, realmente é diferente, e eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa falar dessa questão, até a gente falou sobre ChatGPT, IA, o que for, tem essa questão de como ela foi treinada, por quem, como fez, porque tem viés, a gente sabe disso. Eu acho que até nosso papel, principalmente, é tentar derrubar esses vieses. Então, assim, como você vê a importância do papel do designer, da pessoa que faz o UI, UX, principalmente, assim, nessa questão de tentar romper essas barreiras. Porque, por exemplo, eu imagino que o iFood, óbvio, assim, eu uso pra caramba, mas tem que ser fácil para a maior parte das pessoas, porque, assim, não sendo fácil, você não tem a venda. E ainda mais, no caso, pode ir numa concorrência, óbvio que a gente sabe que o iFood é super famoso, tá super usado, mas, assim, perder uma conversão significa perder vendas, né? Então, assim, como é que a gente trabalha essa questão do viés e chegar a um quanto maior público melhor, sem perder a linha, né? Entende? Eu acho assim, porque é super relevante. Isso a gente vê muito isso em ciência de dados, né? Porque daí tem que balancear os dados e tal. Você também faz algum tipo de parceria com o pessoal de ciência de dados, que eu imagino que no iFood deve ter um monte, porque deve ter dados, um paraíso de dados lá, né? Para brincar. A gente... Tem alguns usuários que eles já topam participar sempre das entrevistas, né? Então a gente tem um banco de usuários. É o jeito que eu falo. Então, esse é um jeito fácil de ganhar cupom, galera, participando de entrevistas. E aí a gente tem esses perfis, assim, de pessoas que elas realmente cederam, né? Estou disponível, participar de entrevista, e a gente sempre pega variedade de localidades, né, do Brasil, a gente pega variedade de idade também, então sempre buscando ser o mais diverso, porque, cara, se eu testar algo com o Matheus, com o Alan agora, vai dar sucesso, entendeu? Sucesso. Porque são pessoas da tecnologia, as pessoas vão saber utilizar, é muito rápido. Mas e se eu pegar alguém que às vezes não é tão habituado, utiliza mais só o WhatsApp no celular, como que vai ser, né?
E a gente chega a ter níveis de desafio de entrevista assim, até mesmo da pessoa conseguir se conectar. Agora, no modo online, eu sinto que não é o ideal quando a gente está falando de diversidade, porque não é todo mundo que consegue entrar numa videochamada, consegue abrir um link. A pessoa até consegue, mas tem uma dificuldade maior, sabe? E eu sinto que falta disso presencial, porque eu acho que seria talvez um pouco mais produtivo mesmo o tempo que a gente estaria ali e daria para a pessoa testar, enfim, toda essa parte do teste. Então, eu sinto que isso acaba sendo um desafio, mas a gente sempre consegue fazer e as pessoas também conseguem executar até o final. Mas um ponto muito interessante, assim, que eu aprendi também, né, nessa parte de diversidade, é o quanto a comunicação, o que a gente está escrevendo ali no aplicativo é importante. Aqui no iFood tem a parte de content, né, que a gente chama de writing, e como é importante o papel dessas pessoas, que são designers exclusivos para escrever, porque a gente tem várias regionalidades. Então, que determinadas coisas que você escrever aqui pode não ser a mesma coisa para outra parte do país. Que a gente é um país muito grande, né? Então, como a gente faz toda essa comunicação transparente e acessível para as pessoas, que elas vão ler e entender o que elas precisam fazer, né? O que está falando e etc. Legal, caramba. Já fico imaginando como implementar isso regional, de separar por IP e tal. A gente não separa, a gente tenta realmente unificar. Fazer sabe? um só. Tentar mais difícil, é mais difícil, mas. Não, tem os dois lados, né? Tem o desafio. Olha, muito e uma coisa que a gente falou no backstage, mas tem que te perguntar. Como é que você faz esse cenário, esse setup? Você é super famosa por isso. Mostrar. Posso mostrar? Pode. Não, vou mostrar porque não é todo mundo que vai entender o que a gente está falando. Vou ter colocado aqui meu fundo, que não é nada, nota 2, entendeu? Você também pensou fez algum protótipo até para o setup? Eu fiquei nessa dúvida. Eu não fiz, mas assim, é uma coisa muito de designer, que é você ter inspirações e fazer benchmark por aí. Tem uma sequência aqui, ó, Lúvia, tem um histórico aqui, ó. Olha lá, foi assim, não foi do nada, olha lá, vamos fazer um react aqui, Matheus, olha lá, olha como começou. Olha, eu posso contar uma verdade? Eu acho que, não sei se você estava aqui na época que a IBM deu esse mouse gamer, eu tapei esse mousepad gamer e tal. Um azulzinho? É um azulzinho. Assim, eu não sou gamer, né? Então, assim, ficou claro esse dia. Quando eu recebo o kit, não sei se era Natal, o negócio azul, eu falei, caramba, a IBM deu um tapete. E eu realmente usei como tapete. Usou como tapete. Eu falei assim, pô, o negócio é diferente, né? Botar um tapete. Olha o quanto eu fui esculachado no meu Tibia. Eu postei a foto, eu falei, olha o tapete que eu recebi. Olha, depois eu vejo assim. Aqui não mudou muito, só teve um incremento aqui de um tablet aqui do iPad. Um outro ângulo e tal. Depois esse aqui já tá de tipo de revista. Não, realmente até tá ornando as cores. Realmente é um negócio. A gente não faz, não. A gente bota o azul aqui normal, entendeu? Não tem essa... Pois nesse aqui a gente vai pôr uma foto dos nossos setups aqui. Olha, eu não vou pôr na edição. Não, vai pôr sim. Então, tem que pôr. Eu vou pôr do meu aqui. Vamos lá. Eu acho que a parte. Ai, desculpa. Acho que a parte mais difícil é você ter um foco. Porque o que acontece? A gente tá em casa, a gente compra muita coisa, né? Tipo, eu vi isso aqui de tal coisa, tipo, é fofo, vou comprar pra casa. Isso aqui é muito legal. E aí você vai comprando, quando vê, você tem um monte de coisas, eu falo por mim mesmo, um monte de coisas e, tipo, o cara não usa metade disso. E quando eu comecei a mudar o meu setup, eu comecei a ter um objetivo. Não, eu só vou comprar se for branco, porque eu quero trazer essa leveza pro ambiente. E eu vou fugir de LED, de coisas gamers, que elas são mais pesadas visualmente. E eu acho que isso me ajudou ou não ajudou, né, a economizar, assim, porque quando algo não tem da cor que eu quero, eu não compro. Isso é bom, porque às vezes é o foco, às vezes você tá perdido, você vai comprando, que nem a cadeira. Foi muito difícil achar uma cadeira clara, é tudo preto. Aí eu falo, então eu não vou comprar, eu só vou comprar quando eu achar que eu quero. Às vezes paga um pouco mais caro, então não sei se compensou tanto, né, financeiramente, mas é um item de cada desse, então eu vou lá, vou achar o que eu quero, vou investir e quero que transmita, né, que é um ambiente feito há tanto tempo, uma tranquilidade, uma paz, vou botar uma música lo-fi, esse ambiente vai me trazer uma paz ali, vai ser um ambiente que eu vou estar há muito tempo. Sim. Então eu não queria muitas luzes fortes, né, e eu acho que o ambiente que a gente está impacta muito no nosso humor. Então foi essas escolhas, assim, aos poucos. Irado. Legal. Olhar sobre esse lado, entendeu? Mas eu concordo e eu sei. Realmente eu concordo e entendo essa questão.
sabe? Porque, de fato, a Artesã da Luz, a organização, tudo faz sentido. Eu realmente, ela não vou mostrar, tô com vergonha, mas eu vou fazer um react, então. Não, mostra. Vamos melhorar isso. Lata de veneno do Brando Luiz. Brando Luiz, você tá ouvindo, por favor, é muito bom. De novo, então, assim. Eu quero ver o que você tá apoiando esse microfone aí. Quero ver essa lata de sardinha. Tem um livro embaixo. Não, o meu tem umas coisas aqui também. Não, mas tudo bem. Aqui a gente tá no momento para gravar e tal. Né? Tem que fazer os dois. Eu vou fazer os dois. Eu vou fazer a foto desse de agora, da gravação, e depois eu vou fazer do normal de trabalho. Tá bom, combinado. E eu acho assim, Bia, a gente tá chegando num momento que a gente quer saber, assim, a gente falou, óbvio, sobre vários tópicos, mas quer passar experiências pro pessoal que tá ouvindo a gente. Então chegou a hora do quadro Que Convite Foi Esse, Matheus? Então, assim, geralmente a gente gosta aqui de falar, porque a gente, para cada a pessoa que a gente traz, né, o Estado, a gente comenta assim, como é que a gente consegue passar a experiência? Porque eu acho que uma coisa que a gente ouvia muito, e uma coisa que eu e a gente comentou e combinou foi, a gente queria passar, caso sucesso óbvio, mas gosta de falar que a coisa deu errado, né? A gente já perguntou, o pessoal que deletou o banco de produção, né? Eu também. Então, assim, como é que faz, como é que aprende? Eu nunca mais fiz de novo. Então, assim, como é que a gente aprende isso? Eu tenho que contar essa, Alan. Vou contar essa. Eu fui num podcast, aí era no colégio que eu fiz o técnico de informática. Aí a diretora falou, não, tem que incentivar os alunos, né, a fazer a feira de ciência e tal. Aí eu falei, olha, não faça igual eu, que fiz o projeto achando que faltando um mês que ia dar certo. Não deu tempo, porque deu errado, o negócio não subia, então assim, é difícil, o projeto é difícil. Mas eu acho que assim, a gente aprende. Nunca mais deixei o projeto ficar mais muito forte, mas assim, acho que a gente aprende, né? Então aí, Bia, eu acho que até essa questão, eu entendo que talvez a área de design, né, vocês tem uma outra pegada, talvez não é uma situação igual essa, derrubar um banco, mas eu acho que tem situações como essa. Talvez um projeto que não foi à frente, uma entrevista, uma forma de entrevista diferente que você poderia ter feito. O que aconteceu? Pode compartilhar com a gente. Fala. Você já contou um pouco essa, né, do tablet, né, do Mobile First, né? Eu ouvi uma história, não sei se é lenda, que também fizeram um sistema todo lindo, tal, formulário, baseado em formulário, óbvio, mais antigo, né? Mas foram implantar, chegaram para o usuário e falaram, bom, você tem que clicar ali no campo nome, daí o cara, o que é clicar? Aí quando foram visitar a empresa, viram que os computadores eram só teclado, não tinha nem mouse nos computadores. Então era só tab e digitar, entendeu? E aí? Eu acho que o maior exemplo é essa, às vezes, né, tipo, a questão de, cara, querem muito que a gente desenvolva as coisas. Eu já fiz muita tela, já tive muito trabalho, desenvolve, sem testar com o usuário. E aí chega lá na frente, você vê que não tá servindo, e é um trabalho jogado fora. Né? Então, quando você cria qualquer coisa, faz qualquer, a gente chama de fluxo, né? Então, do login até a pessoa realizar determinada ação. Se você não testa, cara, você não vai saber. Igual esse exemplo que você deu, o cara não tinha monitor. Você está criando isso no mobile ou você está criando na web, né? Então, testa, vê quem que é a pessoa, porque já aconteceu realmente da gente ter criado muitas telas e depois não era o que o usuário precisava. E aí o usuário, tipo... eram os usuários mais, como posso dizer, alemães, assim, mais sinceros. Eu gostei de sincero. Mais sinceros e firmes. E, tipo, isso não é o que eu preciso. Da onde vocês tiraram isso? Tipo, a gente tinha feito muita coisa, sabe? Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Eu gostei do teu gancho. Assim, aqui no Brasil, acho que a gente é cultural, né? A gente é acostumado àquela coisa... A gente estava falando sobre comunicação assíncrona na última gravação. Eu não vou falar o último episódio, porque não sei a ordem, você é levada, né? Mas não vou me comprometer. Mas, assim, a gente falou sobre comunicação assíncrona, né? Aquela questão toda. E, assim, aqui no Brasil a gente é acostumado, oi, tudo bem, esperar, né? Aquela coisa toda, enquanto é cultural na Europa, tipo, ser bem direto, né? E não é rude ser assim, mas a gente acha. Eu acho que a pessoa me dá um bom dia, eu acho que é isso, né? Que é isso que eu fiz pra você, né? Que eu errei com você. Então, eu acho assim, como é que lida, talvez, até com esse tipo de pessoas que é mais fechada, como é que tira a informação dela? Uma curiosidade. Tem usuários que são mais difíceis desse nível, e assim, eu acho que nível Brasil também, tá? De, tipo, você ter que perguntar muito, porque senão você não vai conseguir extrair nada, porque a pessoa não fala. Hoje em dia, a gente tem um profissional de UX Research, que ele é mais exclusivo para fazer entrevista. A gente que é Product Designer, a gente faz também, né? UX, pessoa de UX, a gente testa, mas essas pessoas que são researchers, que encontram essa pessoa de tal região específica e conversa, eles têm uma prática, assim, de deixar a pessoa à vontade, e daí cada ganchinho que a pessoa dá, você comenta, e vê como isso se aplica ali. Mas o que você achou? Mas tem certeza? E até a forma mesmo quando
a gente vai elaborar essas perguntas à pessoa, ou vai testar com a pessoa, você tem que ser bem específico, né? Esse commit aí que eu comentei, o que aconteceu, né? Que a gente teve esse feedback. Eu senti que na época também eu era um pouco despreparada de ter levado muita coisa, de ter proposto assim, e aí a pessoa que era muito experiente no trabalho que fazia desceu a lenha, tomamos uma lavada, assim, mas assim, foi muito aprendizado de tipo, vamos ser bem específico no que a gente está testando, vamos entender muito bem do negócio, do usuário, né, para ver se a gente realmente está resolvendo o problema dele e saber estruturar os pontos que você está testando para conseguir tirar essa informação da pessoa. Não, acho que isso é aprendizado até pra gente, né? Porque às vezes a gente vai fazer vários códigos, quer fazer várias coisas, e a gente esquece que, assim, eu acho que um consenso nesse último episódio que a gente está gravando, assim, de várias pessoas de vários níveis, sempre foi assim, mantra em relação à curiosidade, né? A gente tem que manter a questão da curiosidade, mas entender que, assim, tecnologia é para resolver o problema. Ela agrega valor. Eu acho que a gente acaba esquecendo isso, de falar muito fissurado no código, no if, no else, lá que a gente vai botar na programação e tal, e esquece que, às vezes, você não está nem usado, às vezes nem precisa daquele código, né? Esquece de ver realmente... Não, e com design também, né? Você citou o Figma, eu já trabalhei com designers que usam. Nossa, é um baita trabalho, a pessoa faz a aplicação inteira ali. Fica imaginando, nossa, quanto tempo a pessoa gastou para fazer isso, todo o clique, toda a navegação ali simulada. Tudo bem que vai ter que ser implementada, o Figma ajuda bastante, mas acaba sendo o que você falou, você acaba desperdiçando tempo em alguma coisa que é de altíssima fidelidade que talvez naquele momento não precisaria ser. Né? E é muito, a gente como designer, a gente precisa defender essa parte de tipo, tá, eu não sei, eu não vou desenhar 20 possíveis cenários aqui, vamos ir com um e testar um, sabe? Para ver se isso realmente vai dar certo. Tipo, e tem dessas validações ao longo do caminho para não ter tanto trabalho perdido. Sim, e aí a gente volta de novo nos princípios Agile, né, Matheus? Feedback contínuo e frequente, né, com o usuário, porque senão você fica no jogo da adivinhação eterno e aí o risco aumenta e eu acho que a gente cai numa armadilha hoje, porque as ferramentas, como eu falei, até as linguagens de programação, aumentou muito a produtividade, né? A gente consegue produzir mais rápido. E aí acaba meio que, já que vai fazer, já vamos fazer mesmo, né? Só que não é bem assim, ainda o desperdício ainda pode ser muito grande. Pois é. Realmente. Então, assim, Bia, infelizmente está chegando no final do nosso episódio. Porque, assim, essa discussão aqui de experiência de usuário, eu acho que realmente é super válida. Até para... Eu gosto de pensar assim, a gente já teve caso, vai ter caso aqui sobre documentação, sobre, eu acho, a experiência, essa visão, essa parte de UI UX, desenvolvimento, enfim, eu acho que as pessoas estão vendo, pelo menos vai ficar com um backlog em relação a várias versões, várias vertentes do nosso trabalho. Então, assim, como mensagem final, o que você pode deixar para quem está nos ouvindo, quem quer ser uma próxima Bia, né, igual você, trabalhar com essa parte de produto, UI UX, qual a dica você dá para o pessoal que está ouvindo a gente, por favor? Seja muito curioso. Não se cobre tanto. É importante. Não se compare também, cada pessoa tem seu processo de aprendizagem. Eu acho que isso serve para todas as profissões. Não se compare, né? Porque as nossas caminhadas não são iguais, a gente tem várias trilhas diferentes aí. E em relação a design, sempre tem isso em mente, né? Em alguns lugares que você pode estar, você vai ter que ser aquela pessoa defensora, se posicionar. Então, essa parte da comunicação é muito importante, tenha isso sempre em mente. E você precisa falar, saber quem é seu usuário, perguntar. Eu acho que esses são os pontos principais, assim, se você quer ser um designer, não só manjar da parte técnica, de desenhar, de propor uma solução bonita, legal. Isso é aprendido, né? Muito mais ao longo do tempo. Mas essa parte de posicionamento e questionamento é muito importante. E algum evento, alguma comunidade que você faça parte, que você queira deixar algum... Olha, eu sigo e tenho o grupo da UX Ladies. Tem o UX Ladies São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Campinas, eu tô na de Campinas, tem Floripa também. E lá é muito bom, principalmente para mulheres, né, que querem entrar nessa área. As meninas se ajudam muito, postam vagas, então tem indicação. Se a gente tem algumas dúvidas pontuais, cara, eu não sei se esse formulário que eu fiz tá bom, não sei se essa experiência tá legal, a gente manda lá, testa. Então é um grupo bem bacana, assim, de UX. E acho que é esse que eu recomendaria, principalmente para as mulheres. E tem o UX Design, bom de UX Design também, que é um canal no YouTube muito bom para acompanhar, que eles trazem muitas dicas e faz muito tempo, assim. Então, eu recomendo também. Poxa, irado. Eu adorei essa questão das comunidades, realmente, até para a gente continuar. Porque ele tá aqui nos nossos tópicos, né, Matheus? A gente sempre toca na comunidade, ferramenta, tal. Eu falei, poxa, não perguntamos da comunidade, né? Mas adorei, legal. Vamos agora se policiar, perguntar. Bia, de verdade, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar essa experiência com a gente, realmente inspirar novas Bias. Acho que, de verdade, você estiver aqui fazendo esse papel de transmitir a tua história, poder conectar você com outras pessoas, acho que realmente vai ser super válido. E eu acho que é super necessário esse olhar que a gente tem
Porque é igual você falou, eu fiquei pensando assim, se não tivesse pessoas como você pensando na experiência, provavelmente eu ia entrar no aplicativo, odiar, não entrar novamente, vai ficar chateado, não dar certo, a experiência seria ruim. Então, assim, a gente tem toda uma relevância nesse trabalho. E realmente precisa ser gente, igual a gente discutiu sobre o ChatGPT, mas eu acho que, de fato, olhar humano, essa questão da criatividade, essa inovação, isso é ímpar, isso não vai mudar, dependendo de qualquer onda que apareça. Então, assim, como você inspirou os outros, espero que a gente te inspire para você voltar ao seu canal do YouTube. Né? Com certeza. Postar algum conteúdo. Será? Quem sabe daqui a pouco a gente faz aí um combinado aí, ó, entre canais do YouTube, ó. Não precisa de cupom, não precisa de cupom. É brincadeira. Mas, Bia, verdade, muito obrigado aí, tá bom? Ótima noite. Obrigada a vocês. A gente agradece. Então, lá, nos vemos no próximo. Até o próximo, valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço, tchau.